Sejam todos bem-vindos ao Filmes, o Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável. O Fórum nasceu com o propósito de debater a intermodalidade na região trinacional do Iguaçu, ampliada Brasil, Chile, Paraguai e Argentina, e gerar a discussão sobre a visão do hub multimodal como uma potencial solução para as dificuldades de logística que o Cone Sul apresenta. Voltado a autoridades do setor, empresários, investidores, profissionais da área e organismos públicos e da sociedade civil, objetiva, como resultado, deliberar e aprovar projetos de infraestrutura, obras e investimentos públicos e privados para a ampliação do modal logístico na América do Sul. Nestes dias de evento, almeja-se promover o encontro de especialistas no assunto, tanto presencialmente como de forma remota, para os que nos acompanham pelos canais oficiais do evento. O Filmes é uma promoção da ACIF, Associação Comercial de Foz do Iguaçu, com a execução do Polo Iguaçu, Instituto para o Desenvolvimento da Região Trinacional, com o patrocínio da Itaipu Binacional. Neste momento, veremos um vídeo de contextualização do nosso evento. Por favor. A criação de um hub multimodal poderá ser a solução para resolver os problemas de logística dos países do Cone Sul. Esse será o tema do Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável, que acontecerá entre os dias 11 a 14 de maio em Foz do Iguaçu. Um evento híbrido, em que os participantes de diversos países poderão acompanhar as discussões de forma presencial ou virtual. O objetivo do fórum é formar alianças para impulsionar o corredor bio-oceânico de Capricórnio, conexão estratégica entre os portos de Paranaguá, no Brasil, e Antofagasta, no Chile, criando uma malha ferroviária que alcance a Argentina, Paraguai e Uruguai. A ideia é diminuir custos logísticos e de transporte, dando agilidade e segurança à movimentação de produtos e pessoas. Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável. Desenvolvimento que transcende fronteiras. Bem, senhoras e senhores, neste momento a ACIF e o Polo Iguaçu agradecem às instituições e entidades que apoiaram a realização deste fórum. A FACIAP, ao Sistema FIEP, ao SEBRAE, Oeste em Desenvolvimento, ao Sinduscom Paraná Oeste, Codetri, ao Codeleste, Codefoz, Codesp, Ferroeste, Sindifoz, Instituto de Engenharia do Paraná, Pró-Paraná, Fundação Araucária, Prefeitura de Foz do Iguaçu e Governo do Estado do Paraná. Um agradecimento especial à Itaipu Binacional, que é patrocinador deste evento. E eu pediria uma salva de palmas para todos os patrocinadores que tornaram possível estarmos aqui nesta noite. Nosso muito obrigado. E neste momento, convido a todos para vermos um vídeo institucional da Itaipu Binacional. Por favor. Esta é a história de uma obra escrita por brasileiros e paraguaios nas águas do Rio Paraná. Na década de 1960, negociações diplomáticas e estudos técnicos. Em 1973, é firmado o Tratado de Itaipu, um instrumento diplomático e jurídico sem igual para aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná. O tratado é a lei que rege a Itaipu Binacional, uma empresa de dois países unidos para erguer a grande usina. Começam as obras. O primeiro desafio é desviar o rio no trecho conhecido como Itaipu, literalmente, o estrondo das águas na pedra. No auge, mais de 40 mil trabalhadores no canteiro de obras e filas imensas nos centros de recrutamento e nos refeitórios. O ritmo da construção, 24 horas por dia, equivale a erguer um prédio de 20 andares a cada 55 minutos. Só nas estruturas de aço, mais de 380 torres Eiffel. Em 1982, a barragem está pronta.
Assim surgiu o reservatório. 170 quilômetros de extensão, 29 bilhões de metros cúbicos de água, ou aproximadamente 4.000 litros para cada habitante do planeta. Quando em excesso, a água escorre pelo vertedouro. O projeto original previa 18 unidades geradoras. A primeira delas entrou em operação em 1984. Mas, pela sua eficiência, Itaipu foi capaz de construir 2 outras unidades geradoras que entram em operação em 2007. No total, 14.000 megawatts de potência instalada. Em toda a história, Itaipu já produziu mais de 2,8 bilhões de megawatts-hora. Suficiente para atender o mundo inteiro, sozinha, por 45 dias. Itaipu tem programa para as águas premiado pela ONU e consciência ambiental que se vê na imensa floresta, no corredor que liga 2 parques nacionais, no canal para os peixes na época de reprodução. Itaipu tem ações efetivas para a comunidade, como hospitais modernos nas 2 margens, atividades de cultura, esporte e lazer, além da distribuição de royalties para investimento nos municípios. Também apoia o desenvolvimento, hospedando universidades, laboratórios, incubadoras e o Parque Tecnológico Itaipu. E o turismo, recebendo mais de 1 milhão de visitantes por ano para as atrações que vão muito além da usina. Esta é Itaipu, a pedra que canta com a força das águas. Maravilha da engenharia e território da energia para os 2 povos irmãos que fazem dela, a cada dia, a usina que mais gerou energia limpa e renovável no mundo. Itaipu Binacional. Integração que gera energia e desenvolvimento. Bem, senhoras e senhores, neste momento passamos à composição deste palco de autoridades, inicialmente convidando os nossos anfitriões, o presidente da Associação Comercial de Foz do Iguaçu, Danilo Vendrúsculo, entidade promotora do evento, coordenador geral do evento Filmes, e também o nosso anfitrião, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Também nosso anfitrião, presidente do Polo Iguaçu, Faisal Ismail, entidade executora do evento, e neste ato também representando o presidente da FACIAP, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná, Fernando Moraes. Convidamos também o senhor embaixador da República do Paraguai no Brasil, Juan Ángel Delgadillo. Senhor embaixador do Sudão no Brasil, Mohamed El Rashed. Senhor ministro de Carreira Diplomática do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson de Castro. Senhor José Maria Arrua, ministro do Turismo de Misiones, nesse ato representando o governador de Corrientes. Senhor cônsul da Argentina, Alejandro Massuco.
Senhor Cônsul do Paraguai em Foz do Iguaçu, Luiz Afonso Copari. Senhor Diretor de Assuntos Internacionais da Prefeitura de Foz do Iguaçu, e neste ato representando o prefeito Chico Brasileiro, Jihad Abu Ali. Representando a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, vereador Calito Stockel. Senhor Presidente da Fundação Araucária, Ramiro Varahaftig. Também convidamos o senhor André Luiz Gonçalves, diretor-presidente da Ferroeste. Chefe da Assessoria de Comunicação Social da Itaipu Binacional, patrocinadora deste evento, Flávio Miranda. Senhor Presidente da FETranspar, Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná, Sérgio Luiz Malucelli. Coordenador-geral dos Subsistemas de Rodovias e Aeroportos da Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, Sérgio Stancioli Costa Couto. Subsecretário de Administração Aduaneira da Receita Federal, Fausto Vieira Coutinho. Anunciamos neste momento a chegada do deputado federal Vermelho, a quem convidamos para tomar o seu lugar neste palco de autoridades. Por favor. Senhor Irineu da Costa Rodrigues, diretor-presidente da LAR Cooperativa Agroindustrial, neste ato representando as cooperativas do Paraná. Primeiro secretário da CAPECO, a Câmara Paraguaia de Exportadores e Comercializadores de Cereais e Oleaginosas, Romualdo Zocchi. O gerente de assuntos estratégicos do sistema FIEP, João Arthur Mor. Também convidamos o primeiro vice-presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento e diretor executivo da Frimeza, Elias Zidek. Neste momento, convido a todos para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendigo o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte terá morada. Entre outras mil és do Brasil a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Por favor, podem se acomodar. Gostaria também de convidar para que tome parte neste palco de autoridades, aqui representando a FEComércio Paraná, o senhor Darcy Piano, vice-governador, o senhor Carlos Nascimento, vice-presidente da FEComércio. Bem, senhoras e senhores, neste momento agradecemos as presenças do senhor Bernardo Figueiredo, consultor com mais de 40 anos na elaboração de projetos nas áreas de transporte, senhor Márcio Roberto Fernandes, engenheiro civil, especializado em transportes pelo IPR, Instituto de Pesquisas Rodoviárias, o coronel Jorgental Rawlinson Farias, comandante do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Foz do Iguaçu, senhor Nilson Rafaim, grupo impulsor de projetos Iguaçu Águas Grandes, senhor Antônio França, prefeito de Medianeira, senhor Paulo Ângeles, secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, senhor Heraldo Trento, presidente do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, nesse ato representando, prefeito de Guaíra, o senhor prefeito Heraldo, senhor Marcos Flávio Frazão, representando o presidente da Cassiopar, Flávio Gotardo Furlan, Vinícius Almeida, diretor-geral da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, Roberto Otuzzi de Oliveira, coordenador de Engenharia de Produção da UDC, neste ato representando o pró-reitor Fábio Prado, Diogo Anóis, representando a OAB Subseção de Foz do Iguaçu, senhor César Silvestre Filho, ex-deputado, ex-prefeito de Guarapuava, Rodinei José Alamini, presidente do Conselho Superior da ACIF, Itacir Maier, presidente do Sind Lojas, e o senhor Jonei Nazário, gerente de Planejamento e Gestão, representando o general Garrido, diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu, e também o vereador de Foz do Iguaçu, João Morales. Neste momento, eu passo a palavra ao presidente da ACIF, Danilo Vendrúsculo. Boa noite a todos os presentes, aos participantes de forma virtual, autoridades já nominadas. Um saludo especial ao cônsul Alejandro Massuco, de Argentina. Em seu nome, saludo a todos os hermanos argentinos presentes. Un saludo especial al embajador Juan Ángel Delgadillo de Paraguay. En su nombre, saludo a todos los hermanos paraguayos y brasiguayos. Un saludo especial a los chilenos, bolivianos, uruguayos presentes. Embaixador do Sudão, senhor Mohamed, muito obrigado. O senhor está retribuindo a visita que nós fizemos em Brasília. É muita honra tê-lo aqui conosco. Peço licença para destacar algumas pessoas e entidades que foram decisivas para a realização desse importante fórum. Ao general Joaquim Silva e Luna, que à época, frente a esta conceituada empresa Itaipu Binacional, abraçou e apoiou a realização deste evento.
ao general João Francisco Ferreira e seu chefe de gabinete, coronel Robson Rodrigues de Oliveira, que através do vosso apoio conseguimos viabilizar o patrocínio da Itaipu Binacional para a realização deste fórum internacional. Agradecemos a presença do chefe da área de comunicação de Itaipu Binacional, senhor Flávio, aqui representando diretor-geral, almirante Anatalício Risden Júnior. Um agradecimento mais que especial, entre aspas, aos voluntários que não mediram esforços para preparar e organizar esse belo evento. Dr. Ramiro e Adriana, da Fundação Araucária do Paraná, engenheiro e especialista em projetos logísticos, senhor Márcio Fernandes, da Unidec de Curitiba, especialista na área de logística da FIEP, senhor João Arthur, engenheiro, pesquisador, consultor, Bernardo Figueiredo, de Brasília, ao incansável e inspirador ministro de carreira do Itamaraty, o diplomata João Carlos Parkson de Castro, ao nosso presidente da FACIAP, Fernando Moraes, aqui representado pelo senhor Faisal Ismail, presidente do Polo Iguaçu, entidade FACIAP que irá abrigar o Filmes a nível de Paraná. Nossa entidade mãe de todas as associações comerciais do Paraná. Agradecemos a todos que contribuíram de forma direta ou indireta para a realização deste importante evento logístico para o continente sul-americano. Um agradecimento de coração a cada um de vocês que acreditaram neste projeto e estão aqui atendendo nosso convite, que foi feito de forma individual a cada um dos senhores e senhoras. Não poderia deixar de agradecer aos palestrantes que atenderam o nosso convite, todos de forma voluntária, que vocês terão a oportunidade de ouvi-los amanhã. Neste fórum, abordaremos a importância econômica e social dos corredores logísticos bioceânicos, ligando os oceanos Atlântico ao Pacífico, no Chile, reduzindo em torno de 30% os custos logísticos para acessarmos os mercados asiáticos e Oriente Médio, além de levarmos desenvolvimento e atração de novos investimentos em toda a extensão desses corredores bioceânicos. Daremos foco na importância da conexão entre todos os modais de transportes, com visão ampliada de todo o continente sul-americano, até porque muitas cargas exigirão a operação de 2 ou mais modais, sempre na busca da eficiência, com tarifas competitivas a níveis internacionais. Também daremos foco e uma atenção toda especial ao processo de integração e harmonização das legislações fronteiriças do continente sul-americano, com o objetivo de estimularmos e intensificarmos o comércio internacional na busca da excelência nos processos, com sistemas modernos e eficazes, na atualização e na adequação
das legislações de cada país e na revisão dos acordos e tratados do Mercosul que já estão ultrapassados. Enfim, os mercados pós-pandemia estão mostrando uma nova dinâmica mundial voltado para a segurança alimentar do nosso planeta. Nós, do continente sul-americano, temos tudo para sermos o principal fornecedor de alimentos do mundo. Este fórum vem para que nós, sociedade civil organizada e setor produtivo, nos organizemos e juntos possamos demandar de nossos governantes ações e projetos que venham a facilitar a classe produtora de alimentos, que hoje figuramos entre as mais eficientes e competitivas do mundo, da porteira para dentro. Porém, temos muito a evoluir para colocar os nossos produtos nas gôndolas dos supermercados, dos grandes mercados mundiais. Na condição de presidente da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, a CIF, e coordenador voluntário deste Fórum Internacional, declaro abertos os trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Ouviremos agora também nosso anfitrião, Faisal Ismail, presidente do Polo Iguaçu. Boa noite a todos presentes, a todos aqueles que estão online conosco também. Sejam muito bem-vindos. Em nome da FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais do Paraná, nós temos a honra de apoiar e reconhecer o FILMES, o Fórum Internacional de Logística Multimodal, como o primeiro evento internacional do eixo sul do Brasil e da América, que condensa interesses públicos e privados na discussão permanente dos modais ferroviário, aeroviário, hidroviário e rodoviário. O desenho ou traçado do corredor bioceânico de Capricórnio, proposto nesse evento, mostra a tamanha capacidade de melhoria nos custos logísticos, desenvolvimento de regiões nos 4 países, levando diretamente mais emprego e renda nessas regiões localizadas e pelo mundo afora, porque os reflexos são intercontinentais. A FACIAP deseja um excepcional evento a todos e parabéns ao Danilo pela coordenação. Poucos sabem o quanto foi duro para chegar até aqui, mas graças a Deus aí o mérito está na presença de vocês. Muito obrigado, excelente evento. Muito obrigado, senhor Faisal. Queremos aqui registrar a presença do engenheiro civil Euclésio Finati, representando o CREA Paraná. Ouviremos agora o senhor presidente da Fundação Araucária, Ramiro Varahafti. Meus cumprimentos a todos, um cumprimento especial Danilo Vendrusco e a todas as autoridades aqui presentes. Eu tive participando aí com o Danilo desde o início da organização desse fórum, porque realmente nós, como paranaenses, né, aí nós temos essa possibilidade, já desde o início da gestão do governador Ratinho Júnior, esse olhar para o oeste, né? Nós temos aqui o nosso coordenador do Plano Ferroviário do Estado, o Luiz Guilherme Fagundes, que está tão bem conduzindo aí esses novos destinos aí da Nova Ferroeste, né? A Nova Ferroeste que vem lá desde Maracaju e vai até o Porto Paranaguá, passando por Cascavel, que vai ter esse trecho também pronto, que vai ser o trecho de Cascavel até Foz do Iguaçu. No caso da ferrovia bioceânica, né, nós já temos também o trecho no norte da Argentina, que vai até Antofagasta. Então, está faltando somente esse tramo do Paraguai.
né? Então, é claro que precisamos modernizar tanto o tramo brasileiro, que está previsto aí na Nova Ferroeste, como o tramo lá do norte da Argentina e do Chile também. Mas essa possibilidade, como já diziam os estudos lá feitos pelo BNDES em 2011, esse corredor bioceânico ferroviário é um dos mais viáveis e exequíveis financeira e tecnicamente de todos os corredores bioceânicos. Nós estamos avançando muito, o Brasil está avançando muito no corredor rodoviário, que sai lá do Mato Grosso e vai até Antofagasta também, passando pelo Paraguai, mas esse corredor ferroviário nosso é um corredor complementar àquele, né, que vai auxiliar enormemente o desenvolvimento integrado dessa região aí que nós chamamos do corredor de Capricórnio ou do eixo de Capricórnio. Nós, como Fundação Araucária, nós estamos, inclusive, criando uma cátedra. A Fundação Araucária é a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia do Estado do Paraná, Ciência, Tecnologia e Inovação, e eu que eu presido, tenho a honra de presidir, né, por uma convocação do governador Ratinho Júnior, e ela está organizando também, nós já criamos um novo arranjo de pesquisa e inovação da chamada região trinacional, né, esse novo arranjo tem a presença de instituições paranaenses, de instituições paraguaias, acadêmicas, instituições de ciência e tecnologia e instituições argentinas, e agora estamos criando uma cátedra, agora no início de junho, aqui em Foz do Iguaçu. O evento vai ser lá no Parque Nacional, inclusive no Parque Nacional do Iguaçu, né, no início de junho, uma cátedra chamada Cátedra Araucária do Corredor do Desenvolvimento Territorial Sustentável do Corredor de Capricórnio. Né, a ideia realmente é fazer com que sejam desenvolvidos projetos de pesquisa de todo o corredor, né, relacionado aos temas que nos interessam, relacionado à produção e comércio. Né, nós vamos ter aqui conosco aí um dos maiores especialistas brasileiros na área de estudos de produção e comércio dos corredores bioceânicos, que é o professor Pedro Barros, que é do IPEA e que é também da USP. Vamos ter a presença do Miguel Cortes, que é da Universidade Católica de Antofagasta, que também está estudando a produção e o comércio nesses corredores bioceânicos. Enfim, nós temos uma possibilidade enorme de avançarmos efetivamente vamos dizer, na implantação desse corredor ferroviário e no desenvolvimento territorial sustentável de todo o eixo de Capricórnio. Esse olhar do Paraná para o Oeste, não é, Fagundes? Esse olhar do Paraná para o Oeste já começa a existir. Né? Eu realmente tive uma visão muito diferenciada, quer dizer, do desenvolvimento do Oeste do Estado, quando tive a oportunidade de dirigir o Parque Tecnológico de Itaipu durante 2017 2018. Conheço muito o desenvolvimento do Estado, socioeconômico, cultural, mas realmente é aquela possibilidade de estar aqui presente em 2017 e 2018 foi muito impactante para mim. Né? Então, esse impacto de transformar, vamos dizer, essa metrópole trinacional num grande hub de logística e infraestrutura do continente, né, como o Danilo tem tão bem ressaltado, esse sonho é também um sonho que eu vou levar na minha carreira profissional pelos próximos, se Deus quiser, 20 anos. Né? Então, eu ainda estou com 67 anos, imagino que posso trabalhar até os 90, então eu tenho 23 anos de possibilidades de ajudar, né, ajudar realmente a implantação desse corredor. Agradeço muito, mais uma vez, Danilo, a sua liderança. O Danilo está lá. A sua liderança. Né? Sem você, nós não íamos ter possibilidade de organizar esse fórum. Então, a sua liderança trouxe a possibilidade de nós organizarmos esse fórum, e o sucesso do fórum, Danilo, nós temos conversado, ele já existe. A possibilidade que tivemos nessa trajetória e nos últimos meses de conhecer tantas pessoas, né? Tantas pessoas que vão possibilitar, o ministro Parques, que nós não conhecíamos, né? O Pedro Barros, o Miguel Cortes, quer dizer, todas as autoridades que vão estar presentes durante o fórum, né? Isso já é um ganho excepcional para nós concretizarmos isso no futuro. E também a presença de todas as autoridades que foram nomeadas, que estão aqui. Todos nós vamos, em parte, contribuir para que isso efetivamente aconteça. Então, muito obrigado mais uma vez e obrigado pela atenção de vocês. Um abraço a todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Gostaríamos também de convidar para que tome parte deste palco de autoridade o senhor Luiz Henrique Fagundes, coordenador do Plano Estadual Ferroviário, por favor. Seja muito bem-vindo. Ouviremos agora o pronunciamento do senhor Sérgio Luiz Malucelli, presidente da FETranspar, a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná. Boa tarde a todos. Senhor Danilo, em nome do senhor, saúdo a todos os presentes, senhores embaixadores, senhores cônsules, deputado Vermelho, empresários, queridos empresários de Foz do Iguaçu, de forma muito carinhosa, os sindicatos de transporte de Toledo, Cascavel e o Rodrigo Geller de Foz do Iguaçu. Isso é um momento oportuno para enaltecer a vontade de se fazer alguma coisa. Esta vontade de unir o Pacífico ao Atlântico não é nova, mas sempre se pensou sozinho. Mas num grupo desse aqui, eu acredito que as coisas sairão. E aqui tem duas cabeças que eu conheço, que eu vi por aí. Uma é o professor Ramiro, que já escreveu muito sobre o Estado do Paraná, na área de logística, e outra é o Bernardo Figueiredo, que está ali, que fez muito para o transporte rodoviário de carga do Brasil, fazendo vários projetos na área de logística. Então, um pelo Paraná e outro pelo Brasil, tenho certeza que sairá coisa boa. Não vai só mitigar custo, mas vai resolver problemas do nosso comércio internacional em nossas três fronteiras, que hoje, eu espero até, presidente Danilo, que não é um tema deste fórum, mas faz parte da logística. Nós temos que resolver algumas coisas em Foz do Iguaçu para chegarmos ao Pacífico. E uma das coisas é fazer com que voltem a atravessar nossas fronteiras, como há 7 meses atrás, 21 mil caminhões por mês. Hoje, apenas 15.600, deputado Vermelho, que passam da burocracia do governo, aos entraves que nós temos de agentes públicos, que resolve, de uma hora para outra, intervir na atividade econômica, criando problemas para o setor produtivo, para o município de Foz do Iguaçu, para o Paraná e para o Brasil. Só em Foz do Iguaçu pernoitam 4.700 caminhões por 24 horas, com a impossibilidade de atravessar 3 fronteiras que não chegam a 1.000 metros de distância. Até então, a cada 48 horas atravessava um caminhão. Hoje leva-se 126 horas. Então, para nós chegarmos do Atlântico ao Pacífico, primeiro nós temos que atravessar essas 3 fronteiras. Muito obrigado pela atenção e um bom fórum a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Queremos registrar aqui a presença do senhor Rafael Sanches, secretário de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Ouviremos agora o primeiro secretário da CAPECO, a Câmara Paraguaia de Exportadores e Comercializadores de Cereais e Oleaginosas e Cooperativas de Produção do Paraguai. Boa noite a todos, principalmente em nome do presidente, senhor Danilo, do Fórum. Também queria mandar uma saudação aos cônsules do Paraguai e da Argentina que estão presentes, senhor ministro. Já tivemos algumas reuniões alguns dias atrás. Queria também agradecer o convite ao Danilo, que nos convidou. Venho por parte das cooperativas de produção do Paraguai e também pela Câmara de Exportadores de Oleaginosas, CAPECO, que é uma câmara que há 45 anos atrás, a única saída para exportação de grãos era por meio do Brasil, Paranaguá, e onde, nessa época, Paraguai criou um porto franco em Paranaguá. E com o passar dos anos, a situação se complicou e a produção do Paraguai
seguia crescendo e teve muitíssimos problemas que não pudemos mais sair a exportação por Paranaguá, somente buscando o mercado interno no Brasil. Mas o Paraguai deu a volta muito rapidamente. 10 anos atrás, com o problema de logística que tínhamos no Paraguai, se buscou então a hidrovia, e esta foi a solução para a produção do Paraguai, que hoje é de conhecimento de todos. O Paraguai tem a terceira frota de balsas do mundo, mas esta não é a solução do momento. Com a crescente produção no Paraguai, hoje, o Paraguai chega às 20 milhões de toneladas de grãos. É um país pequeno, mas com um crescimento importante. E entre as principais produções estão a soja, o milho, o trigo e, nos últimos tempos, também o arroz. Tem muito a crescer, todavia. Recentemente, eu escutei que o tema da fronteira, e essa é uma realidade, de estar hoje com a logística parada de 10 a 15 dias, os caminhões de transportes. Acredito que hoje, dando início a esse Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável, com esse corredor bioceânico de Capricórnio, teremos a solução, mas apoiados pelas autoridades de ambos países. E acredito que o Paraguai será o país mais beneficiado, país que sim necessita que passe pelo Paraguai este corredor da ferrovia. Já em várias reuniões falamos com o senhor Danilo e acredito que o Paraguai é o país mais beneficiado se chegamos a alcançar. Sabemos que isso não será no curto prazo, mas confiando nos empresários, nas autoridades, e com isso chegaremos a um futuro melhor. Sabendo que o setor da produção, queria mencionar um pouco da produção das cooperativas no Paraguai. A Federação de Cooperativas é composta por 34 cooperativas de produção afiliadas à Federação FECOPROL, onde há 65% da produção de leite do Paraguai, 20% da produção de grãos entre soja no Paraguai, 15% da produção de milho e 10% da produção de canola no Paraguai, que está na mão das cooperativas, que é um rubro crescente. Tem 20% dos frigoríficos da produção de carnes do Paraguai está nas cooperativas de produção. E, além disso, hoje há uma expansão de um novo centro de produção que se chama o Chaco Paraguaio. Com a bioceânica que está sendo levada adiante, parte já terminada, o Paraguai está com um crescimento muito grande. Vendo hoje os problemas do Paraguai, como já mencionei, hoje é o país que mais será beneficiado. Acredito que nestes dias se discutirá muitíssimo e queria agradecer realmente o convite ao senhor Danilo e às autoridades presentes. Muitíssimo obrigado. Cooperativa Agroindustrial, também representando as cooperativas do Paraná, Irineu da Costa Rodrigues. Boa noite a todos. Quero dizer da enorme alegria de estar aqui representando as cooperativas do oeste do Paraná, saudar com enorme entusiasmo dois empresários que fazem diferença aqui na fronteira do Brasil com Paraguai e Argentina, do lado brasileiro, Danilo, presidente da CIF, coordenador deste fórum, e também o Faisal, empresário que todos conhecemos aqui pelas suas iniciativas em prol
aqui desta região. Saudar com uma deferência especial os senhores embaixadores já nominados, também corpos consulares, diplomata Pargson, prefeitos de Guaíra, prefeito de Medianeira, presidentes de federações, deputado Vermelho, Romualdo, meu colega, presidente de cooperativa do Paraguai, que me antecedeu aqui nessa tribuna, todas as pessoas de federações, enfim, em nome dessas autoridades, sintam os senhores todos saudados aqui, que estão compondo essa tribuna de honra. Dizer aos senhores de que está reservado ao Brasil, à Argentina e ao Paraguai um papel extraordinário em termos de alimentar o mundo. Sobretudo quando nós vemos um conflito, como é o caso que está acontecendo agora, onde nós estamos sabendo que vai haver uma necessidade muito maior, um esforço muito grande de alimentação no mundo pelos países em conflitos e pelas dificuldades logísticas que está acontecendo naquela região do mundo e que seguramente atrapalha bastante. A nossa região, o oeste do Paraná, irmanados com Paraguai e Argentina, nós temos uma oportunidade enorme. É ruim falar em oportunidades quando nós estamos falando de um conflito, mas é verdade que isso vai acontecer. Nós temos aqui grandes dificuldades. No nosso país, a questão tributária, que já é conhecida, a questão da falta de agilidade nas fronteiras, que nos traz um enorme custo, como todos sabemos, e a questão da logística, onde nós só temos aqui o modal rodoviário. Para citar um exemplo, a Lar Cooperativa que presido, a mais próxima aqui da fronteira, exporta mensalmente 1.000 containers. Se colocar no trem, nós temos uma economia por container, Danilo e Faisal, R$ 1.700, o que significa que nós temos R$ 1.700.000 de custo adicional por não termos ferrovia, o que significa, no ano, mais de 20 milhões de reais. Isso dá uma ideia da importância deste fórum, da importância de nós pensarmos de outros modais de transporte que não só o rodoviário. Seguramente, nós trabalhamos com enormes dificuldades e podemos dizer aqui que, pelas palavras do presidente Romualdo, de que, apesar disso, a agricultura do Paraguai, da Argentina, a agricultura dessa região está cumprindo um papel extraordinário. Hoje, as maiores empresas do oeste do Paraná são as cooperativas, que praticamente preenchem todos os dedos de uma mão. Nós somos aqui na região oeste do Paraná, Danilo e Faisal, as cooperativas que empregam 50%, geram 50% dos empregos das cooperativas do Paraná, que são muito pujantes. Isso dá uma ideia do quanto essa região se desenvolveu e que, apesar da logística, apesar da falta de agilidade, sobretudo nas fronteiras, apesar da carga tributária, nós estamos nos desenvolvendo. A Lar Cooperativa, podíamos falar de muitos números, mas o número que nós queremos destacar aqui é que é a cooperativa que mais emprega no país, 24.000 funcionários. Imagina se nós tivéssemos modais de logística que viesse nos reduzir o custo e viesse nos criar algumas facilidades. O que nós vemos é que a nova geopolítica que se desenha, com esse conflito que há pouco me referi, está fazendo com que há uma tendência de todos os países de buscarem a autossuficiência em alimentos e, inclusive, em defesa. Só a Alemanha adquiriu 36 navios de combate, ou seja, os países estão muito preocupados com defesa, muitos preocupados com energia e muitos preocupados com alimentos. Alimentos, o nosso país, essa região do mundo,
Argentina e Paraguai pode ser uma solução. Então, Danilo e Faisal, parabéns por essa iniciativa, por esse fórum que seguramente vai estar aqui mostrando às autoridades, mostrando à opinião pública de que a logística é um ponto que nós precisamos atacar o quanto antes. Quando se falava em ferrovia, nós sempre dizíamos, não, ferrovia é para os nossos netos, tal a lentidão de tudo que a gente sempre observava. Agora não, estamos acreditando que a ferrovia vai ser para nós ainda, e isso nos alegra muito. Então, Danilo, Faisal, parabéns, e a todos que estão aqui. Sucesso nesse fórum. Muito obrigado, senhor Irineu. Veremos na sequência o cônsul da Argentina no Brasil, Alejandro Massuco. Boa noite. Gostaria de saudar as autoridades já mencionadas por Danilo, especialmente os senhores embaixadores, colegas diplomatas, funcionários, senhor ministro de Turismo de Missões, senhores empresários e demais funcionários de Foz do Iguaçu. Para mim, particularmente, agradecido de ver aqui compatriotas de Misiones, autoridades da província de Misiones, da cidade de Porto Iguaçu, aqui presentes também, senhor presidente da Câmara de Serviços e Comércio, senhor Walter Otilo, que está presente hoje. Quando Danilo me convidou para este Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável, eu logo pensei que seria uma excelente ideia. É uma excelente ideia, uma iniciativa que tem a ver com a integração. A integração entre Brasil, Argentina, Paraguai, Chile e de outros países e localidades que serão beneficiadas por este corredor bioceânico de Capricórnio. Quando fui cônsul em Uruguaiana, foram feitos vários comitês de integração fronteiriça e em todos os quais sairia por San Juan, corredor de Águas Negras, e acredito que teremos uma cúpula esse ano que unirá Porto Alegre, Rio Grande, Tomara, com Antofagasta, no Chile. E para mim, agora, é duplamente interessante que haja um novo corredor, que se esteja planejando um novo corredor que unirá as localidades que sabemos todos que começará em Paranaguá e terminará em Coquimbo, Chile ou Antofagasta, não lembro agora, se não me engano são 2 corredores, mas isso é importante porque são corredores bioceânicos, unirão 2 oceanos, facilitando o fluxo de comércio, facilitando o fluxo de transportes. É uma iniciativa muito interessante porque são diferentes modais e inter-relações, aviões, caminhões, estradas, veículos, trabalhar com aduanas integradas, integração aeroportuária e, quem sabe, desde aqui, numa cidade na fronteira. Isso é muito importante porque é uma mensagem para as capitais que se interessem pelas localidades fronteiriças vinculadas. O futuro está na integração. O futuro está na integração de nossos povos. Vivemos épocas muito difíceis, atualmente uma época de guerra ou de conflito bélico. O mundo necessita alimentos, como disseram anteriormente meus distinguidos colegas. Brasil, Argentina, Paraguai são produtores por excelência de alimentos, foram historicamente e continuarão sendo, e tem a tecnologia, tem a mão de obra e tem gente capacitada para fazê-lo. Portanto, se somamos a isso uma integração inteligente, praticamente não poderão nos deter, mas precisamos estar integrados. Portanto, gostaria de terminar essa fala desejando o melhor para amanhã, para todos os painéis, para que todos deem o melhor de si e que seja um dia construtivo para todos e que seja excelente para a ACIF e para essa ideia que foi tão bem recebida e que acredito que será muito boa para eventos que venham futuramente a essa cidade e a Porto Iguaçu. Muito obrigado.
Inicialmente, boa noite, senhoras e senhores. Danilo, peço desculpa um pouco pelo atraso. Via de Brasília até aqui e com essas dificuldades de voo não está fácil, mas daí consegui uma carona com o nosso presidente Bolsonaro até Maringá. De lá para cá, mais uma carona que a gente pudesse chegar neste grande evento. Inicialmente, saudar a todos que participam nesta noite deste fórum, na pessoa do Danilo, do Faisal, pelo grande feito que estão sendo feito com os nossos países irmãos, Brasil, Argentina, Chile e Paraguai, celeiros do mundo, doutor Irineu. Como nós, de cada 5 pratos de comida no mundo, nós somos responsáveis por 1. Mas se somarmos com os irmãos que aqui participam deste fórum e que compõem os países produtores de alimentos, com certeza haveremos de ter um significativo ainda maior. Quero saudar os prefeitos aqui presentes, na pessoa do França, do prefeito de Guaíra, saudar os profissionais do agro, as lideranças políticas, saudar os vereadores, na pessoa do vereador Calito, saudar o professor Eduardo Raton, chefe da cadeira de transporte da Universidade Federal, e quando você colocava, Coronel Malucelli, o nosso grande amigo Ramiro, Figueiredo, eu na mesma esteira colocaria o professor Eduardo Raton, que eu vejo aqui nesse plenário, e com certeza aqui teremos um debate de qualidade ímpar, com certeza para tratar de Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável. Estamos no lugar certo com as pessoas certas e com certeza esses debatedores estarão enriquecidos do seu debate, das suas ideias, da participação com os nossos colaboradores aqui do Paraná. Quero saudar o Coronel Malucelli, um grande amigo, companheiro que tem prestado um grande serviço ao povo do Paraná, saudar o agro como um todo, saudar o cooperativismo, Irineu, que de fato mudou a figura e mudou a foto do oeste do Paraná, vem mudando a foto do sudoeste do Paraná, vem mudando a foto do Brasil. Saudar a todos do agro, porque é através dele que nós fazemos a exportação e a transformação do alimento. Eu gostaria de saudar o Rodrigo Geller e dizer da luta que tivemos juntos em Brasília, nesta colocação, Danilo, que o nosso Malucelli colocou, de que não dá mais para suportar uma fronteira da maneira como nós estamos vivendo. Nós estivemos em Brasília por 2 vezes, uma com o Rodrigo Geller, outra com o Danilo Vendrúsculo e o embaixador aqui presente, João Carlos, e por várias vezes tentamos, inclusive, audiência no Ministério da Agricultura e no Ministério, na Casa Civil, para que a gente pudesse, de fato, fazer com que esses 21 mil caminhões atravessassem a fronteira nesse menor espaço de tempo possível. E não são, Malucelli, 17 mil meses que está passando, são apenas 5, não é isso, Danilo? Então veja que nós temos uma redução drástica, isso só ocasiona prejuízos para o transportador, para o produtor, para o exportador, enfim, para todo o segmento produtivo. Nós não podemos mais ficar na mão de profissionais, funcionários da iniciativa da pública. Nós precisamos, e a solução é a terceirização. É a privatização também desses serviços. Porque o governo, como aconteceu nesse fim de ano, propôs um aumento salarial em uma faixa de funcionários públicos que seria da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. E nós, no Congresso, de uma maneira errada, votamos favoravelmente. E o governo até hoje não pôde implantar esse aumento. Por quê, senhores e senhoras? Porque teríamos uma greve geral. Porque todos os demais segmentos do governo querem também participar desses aumentos salariais. E o Brasil não é o momento, não tem condições de fazer um aumento salarial em escala geral. Isso reflete aqui, na nossa aduana, na nossa querida Foz do Iguaçu, esse represamento de transportadores, de pais, de famílias, de transportadores profissionais que ficam sofrendo dias e dias dentro de um caminhão, num calor terrível da nossa região, para fazer o cruzo, trazendo esses prejuízos aos transportadores também e a todos os profissionais da estrada.
Eu acabei de assinar, inclusive, agora, uma frente parlamentar das cooperativas de transportadoras de cargas. Mas não é só sobre rodas que nós vamos ter a solução. E quando o Danilo e a nossa equipe aqui cria e traz esses profissionais que aqui estão presentes, essas pessoas que conhecem do sistema, uma logística multimodal sustentável, integrando as barcaças do Paraguai que já tiveram dificuldades quando da crise hídrica, integrando as barcaças, que é importante sim e muito, ao nosso setor rodoviário, e agora numa discussão também de uns voos compartilhados. Há poucos dias, inclusive, tivemos na CIF, discutindo com a gestora do aeroporto de Foz do Iguaçu, a possibilidade da exportação em voo compartilhado de cargas com passageiros. Talvez as cargas de menor tamanho, de menor peso, as proteínas menores, eu acho que poderíamos também, então, integrar, né? E esta é a ideia, as barcaças, a hidrovia, a ferrovia, a rodovia com o aeroporto. Eu vejo que nós teremos, na certeza, as nossas futuras gerações, um futuro muito melhor do que muitos que aqui tiveram ou estão tendo. Porque eu vejo a evolução em todos os aspectos que a gente olha, em todos os sentidos. Isso é o que nos move e nos faz ficar cada dia mais fortalecido e participando dessas discussões e desses debates. Quero agradecer essa oportunidade aqui, Danilo, por estar aqui na minha cidade, nesse dia tão importante, e participando de um evento com pessoas tão importantes como vocês, que aqui vieram, lotaram esse plenário por uma causa importante, interessante, desses países co-irmãos e do nosso querido Brasil. Obrigado a todos, um forte abraço. Muito obrigado, senhor deputado Vermelho. Concluindo os pronunciamentos, convidamos agora o senhor embaixador da República do Paraguai, Juan Ángel Delgadillo. Prezado amigo, provavelmente muita gente não conhece todo o trabalho com todas as dificuldades, mas o importante é que hoje estamos aqui. Hoje, quem está no setor público, privado, mas sobretudo a gente que conhece, que temos que ter as soluções nas mãos, e nos governos temos a responsabilidade de coordenar e ser a voz, transmitir feito com todos, setor público, setor privado, e todos juntos, e as soluções vão sair dos debates que estão aqui com vocês. Somente queria dizer muito brevemente, falar de o Paraguai, falar que tanto a embaixada como o consulado geral aqui em Foz do Iguaçu vão estar sempre de pé à ordem para trabalhar com vocês no que precise. Prezado amigo Danilo, prezados amigos todos, não podia deixar de falar somente também na minha língua madre, que é a língua do Mercosul também, o Guarani, brevemente para vocês. Danilo, o que se deve la reyapola rembiapola reyapoaco ape, ha hipotanhan de yara aprender o asa. Prezado amigo Danilo, agradeço muito a você e a todos por os trabalhos que foram feitos e pido a Deus que nos abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor embaixador. Gostaríamos, senhoras e senhores, mais uma vez agradecer todos os componentes deste palco de honra. Gostaria de convidá-los agora para que retornem seus lugares reservados. Já peço a gentileza do senhor ministro que permaneça com a gente. Vai, neste momento, falar sobre a importância dos corredores bioceânicos para o continente sul-americano. O ministro de Carreira Diplomática do Ministério das Relações Exteriores, excelentíssimo senhor João Carlos Parkinson de Castro. O senhor ministro possui graduação em Economia, foi condecorado com a Medalha de Pacificador Brasil Oficial e a Medalha do Mérito Naval Grau de Comendador. Como diplomata, integrou a delegação do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio em Genebra. Em Moscou, chefiou o setor político e o setor econômico e a promoção comercial. Então, na sequência, por favor, senhor ministro, o senhor tem a palavra. Bom,
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco a minha experiência e conhecimento no desenvolvimento de corredores, sejam eles rodoviários, ferroviários, aéreos, multimodais, como corretamente foi ressaltado. Perfeito. Multimodais, como foi muito bem ressaltado por diversas autoridades que se pronunciaram há pouco. De fato, algo que eu gostaria de início ressaltar, que já indica que o Brasil está mudando, né? É a importância que se dá à logística e à multimodalidade. 10 anos atrás, mal se ouvia falar nisso, né? O que mostra que algum atraso existe, mas pelo menos estamos avançando. Eu hoje vou procurar brevemente, meus 30 minutos, espero não passá-los, explicar para vocês o que é um corredor, quais são as vantagens do corredor, como se constrói um corredor, como esse corredor impacta as atividades produtivas e os territórios. E eu vou começar perguntando por que os corredores são uma boa solução logística. Primeiro, obviamente, o Brasil não é uma ilha. O Brasil faz parte de um continente e temos que desenvolver uma logística, um sistema de transporte que esteja adequada às transformações que estão em curso na economia mundial, inclusive também que seja um reflexo da própria geopolítica atual. Então, não há a menor dúvida que a Ásia ascende como um grande continente dinâmico, pujante e um grande parceiro comercial dos países sul-americanos. Então, olhar para o Pacífico, para o Oeste, é um olhar natural, é um olhar que responde às mudanças do sistema internacional. Ao olhar para o Oeste, não significa que você deu as costas para o Leste. Isso é importante que as pessoas entendam. Há cargas que se destinam, que têm uma logística mais adequada quando serem canalizados por corredores, porque visam atender demandas no continente sul-americano ou no continente asiático. Isso não significa que perdemos relevância ou estamos nos afastando do Atlântico e dos portos do Atlântico. Um outro elemento importante que é atual foi, logo após, como consequência da pandemia e, mais recentemente, agora do aumento da tensão geopolítica, vimos um aumento sem precedentes dos fretes marítimos, grande dificuldade para a obtenção das frequências marítimas, como se vinha fazendo no passado, né? E uma enorme dificuldade para a obtenção de contêineres. Os corredores também vão responder a essas dificuldades. São corredores rodoviários que visam explorar vantagens portuárias que existem, não só em termos de proximidade geográfica, mas também em termos de custos portuários. Os portos do Chile são portos naturais, portos preparados para receber navios de grande calado e acostumados a movimentar granéis minerais. Temos aqui ensinar o Chile, os portos chilenos, a tratar carga em trânsito e carga a granel, agrícola. A implantação da infraestrutura rodoviária vai também, isso é importante que se diga para o Paraguai, vai romper com isolamentos geográficos. Sem a Transchaco,
60% do território paraguaio, a grande região do Chaco estava completamente isolada do resto da América do Sul. Com essa obra fantástica, que eu reconheço, um enorme esforço foi feito pelo governo paraguaio, em conjunto com o governo brasileiro, argentino e chileno. Estamos muito próximos de concluir o corredor rodoviário bioceânico. Estima-se 2 anos e meio, máximo 3 anos, teremos o corredor pronto, né? Com a construção da ponte de Carmelo Peralta a Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, com a conclusão do último tramo da Tranchaco e a adequação do sistema portuário chileno ao tipo de carga que estamos acostumados a exportar. Inclusive também com maior integração aduaneira, e eu vou abordar esse tema hoje. A melhoria da infraestrutura física também vai fomentar as cadeias regionais de valor. O fato de não termos desenvolvido logística, não termos pensado na importância de uma logística mais adequada para o Brasil, para o tamanho do nosso país, para as próprias mudanças geoeconômicas que o Brasil incorre. Aí faço a pergunta para vocês: como é possível, com a geoeconomia brasileira, através do agronegócios, avançando pelo interior do país, e termos, basicamente, São Borja, Uruguaiana, Foz, como grandes portas de entrada para o mercado brasileiro? Obviamente que o produto só poderia chegar a um preço proibitivo no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste, sendo que esse produto normalmente é armazenado em São Paulo e depois redistribuído para outros destinos mais ao norte do país. Isso faz com que duas coisas que são perversas para quem mora acima, basicamente, do paralelo 16. Uma é o consumo caro ou inexistente, e que levou no passado a governadores do Norte e do Nordeste criticarem o próprio Mercosul, com toda razão, dizendo para que serve o Mercosul. Vocês que viajam pelo Brasil, como eu, devem ter notado que encontramos com certa facilidade produtos argentinos, chilenos, paraguaios, uruguaios, no sul e sudeste, mas se estamos no norte, nordeste e no centro-oeste, não encontramos esses produtos. E outra coisa que é pior ainda, é que transformou o empresário do centro-oeste brasileiro em apenas receptador de carga, e não em, digamos, no empresário ativo, capaz de importar, exportar e redistribuir essa carga. Então, penaliza o consumidor com um produto mais caro e penaliza o empresário por não permitir-lhe que ele se prepare para ser não só captador, mas um redistribuidor dessa carga para outros mercados. Mercados que têm hoje um enorme poder aquisitivo, como cidades como Sinop, Sorriso e outras, que não têm mais do que 30, 40 anos de existência. Agora, que estiveram, de certa forma, negligenciadas de uma logística que privilegiou os grandes centros urbanos, os grandes centros produtivos, de um passado que reflete o Mercosul criado nos anos 90, mas que não reflete mais a realidade geoeconômica brasileira atual. Então, o corredor rodoviário bioceânico vem a corrigir esse defeito, trazendo uma logística que fará com que os produtos paraguaios, produtos argentinos, chilenos e os nossos, nesses respectivos mercados,
ingressem pelo Centro-Oeste e não exclusivamente pelo Sul, favorecendo, obviamente, uma integração regional e, sobretudo, algo também que se foi muito negligenciado, que é a falta de participação, de envolvimento dos territórios. A construção de um corredor implicará necessariamente no envolvimento dos territórios das comunidades locais. O que eu sinto em Brasília, sinto no Mercosul, sinto na ALAD, é uma grande vocalidade, uma grande participação de atores centrais. Mas os atores municipais, os empresários que trabalham nas fazendas, trabalham no campo, os que conhecem a realidade dos municípios, as suas dificuldades, esses são poucos ouvidos, não tem espaço. Muda-se com o corredor, porque o corredor não passa por Brasília, não passa por Buenos Aires. O corredor vai passar por onde tem carga, onde efetivamente há trabalho, há labor, né? Isso é uma mudança importante, porque trará mais riqueza, melhores condições de trabalho, maior oferta de trabalho de qualidade, com carteira assinada, para todos, né? Vamos em frente. Reduzem a duração de viagem, o custo de transporte de carga, eu vou dar alguns exemplos. Atrai operadores logísticos detentores de avançada tecnologia, estimula a convergência de interesses individuais. Interessante que você está no corredor, os interesses individuais se diluem e surgem os interesses coletivos. E é por aí que nós devemos começar a trabalhar problemas pontuais, como é que vocês enfrentam aqui em Foz com as aduanas. Todos os três países, Paraguai, Brasil, Argentina, têm um único interesse: ser mais eficiente. Não há discrepância nisso. A questão está em como fazê-lo. Aí nós vamos apresentar algumas sugestões. Obviamente, vamos criar condições mais propícias à criação de novos fluxos de comércio e investimento. Por que não importar trigo diante da ausência agora do mercado, da oferta russa e ucraniana, trigo diretamente de Tucumã para abastecer Palmas, sendo redistribuído a partir de Campo Grande pelo corredor rodoviário bioceânico? Todo o trigo ingressa pelo sul, é processado em moinhos do sul e sudeste, e distintos tipos de farinha são transportados para o centro-oeste. Ótimo, continuem sendo feito assim. Agora, por que não trazer diretamente de Tucumã pelo corredor e, obviamente, criando mais emprego, investimentos, novos moinhos no centro-oeste e levando farinha, trigo ou pão, o que seja, para o norte e nordeste brasileiro. Vão se ampliar os espaços institucionais para a cooperação e a coordenação entre os agentes nacionais e locais. Obviamente que nos corredores há um incentivo à cooperação, ao trabalho coletivo, ao trabalho, os espanhóis usam uma expressão que eu gosto muito, codo a codo, que é cotovelo com cotovelo, né? Que é muito importante. Num corredor não existe individualidade, somam-se os esforços, somam-se os trabalhos, né? Obviamente que isso também vai transformar as empresas, porque haverá uma tendência à internacionalização dessas empresas. Não serão só as grandes que irão exportar e importar, mas as pequenas poderão oferecer serviços, vão se internacionalizar, vão ampliar seu espaço de cooperação na área de TI e outras áreas, né, em que, obviamente, haverá uma grande demanda
por serviços digitalizados. Para vocês é importantíssimo, não há a menor dúvida, quando a abertura de fronteiras e o trânsito aduaneiro eficiente é um enorme incentivo para o turismo. O turista, quando vem visitar um país ou mesmo um turista nacional, ele quer ser bem recebido, quer levar boas lembranças. E infelizmente, você ficar com o seu veículo parado não sei quantas horas, às vezes dias, na fronteira, não é uma boa lembrança, né? Vamos em frente. Interessante também uma questão que agora surge com maior vigor no Centro-Oeste, é a criação de centros logísticos, particularmente de portos secos. A questão é essa que surgiu agora com os corredores e eu já recebi demandas de várias prefeituras lá de Mato Grosso do Sul, Porto Murtinho, Jardim, Dourados, Campo Grande, Sidrolândia, todo mundo quer ter um porto seco, né? Todos querem construir centros logísticos, né? Armazéns, né? Isso é interessante, são discussões novas. E a questão que vai se colocar é onde eu vou colocar o meu centro logístico, onde eu vou colocar meu armazém, onde eu terei um terminal multimodal. Essas são as questões que vão se colocar para cada um de vocês e isso já está ocorrendo no interior de Mato Grosso do Sul. Obviamente, eu mostrarei algumas lâminas aí que o corredor vai reduzir custos logísticos e tempo de trânsito, para vocês terem uma noção sobre isso. Isso aqui agora, esse slide aqui é um slide importante. Eu quero compartilhar esse slide, foi um dos primeiros slides que eu fiz há tempos atrás, para entender por que o governo constrói tanto e são tantas as obras inacabadas. Dinheiro jogado fora, muitas vezes, né? Falta de governança. Todo projeto, para que tenha sucesso, ele tem que ter governança. Uma governança sólida, né? Como é que se constrói essa governança? Primeiro lugar, fundamental, é uma visão de futuro, uma estratégia. Sem visão de futuro, não se constrói nada, nem sequer uma casa. Segundo, vamos construindo os pilares. Quais são esses pilares? Né? Articulação dos interesses econômicos, o apoio político central e local fundamental. Fundamental. Né? Medidas aduaneiras, apoio acadêmico, né? A infraestrutura e os serviços logísticos modernos, temos que trabalhar com todos esses pilares, né? Infelizmente, e aí é uma crítica que eu faço ao próprio governo, ao próprio Ministério de Infraestrutura, que sempre viu uma obra de uma maneira muito unidimensional. Seja a empresa pública, seja a empresa privada contratada, faz a obra quando termina, né? Vai embora e acabou. Nós veremos que a obra é muito mais do que isso. Uma obra, ela impacta o território, ela afeta as comunidades locais, ela tem que estar a serviço dos atores econômicos, né? Ela tem que estar integrada com as comunidades, né? Ela não pode ser um bicho estranho, né? Algo inesperado. 10 minutos já. Então vamos em frente, que eu quero mostrar outras coisas. A evolução de um corredor. O corredor que eu quero construir e que eu quero contribuir também para a construção deste corredor com vocês, é um corredor que leve desenvolvimento, que não seja apenas um corredor de transporte, seja
um corredor que transforme a realidade local. Como evoluir? Um corredor de desenvolvimento, ele cria sinergia, ele fomenta a criação de clusters, estimula as redes empresariais e acadêmicas, amplia espaços de cooperação e coordenação que vão levar à formação de parcerias, integração de cadeias de valor, ganhos de escalas e aumento de produtividade. Aqui só uma informação para vocês entenderem como é que o corredor impacta a redução de tempo e de custo. Olha aqui, da forma como ele foi concebido, o corredor rodoviário bioceânico vai reduzir, no caso do Chile, em 2.120 quilômetros, o movimento de uma carga. Da Argentina, 2.083 quilômetros. E do Paraguai, 782 quilômetros. Simplesmente porque eu não vou ser obrigado a passar pelo sul. Agora eu tenho uma ponte, eu tenho a Tranchaco, eu vou passar por essa infraestrutura que está agora disponível. Isso impacta tremendamente a vida das pessoas, a atividade produtiva e, obviamente, os custos logísticos. Como impacta os territórios? Vai gerar novos empregos, vai fixar o jovem. Isso é o que me preocupa muito no Brasil. Vejo os nossos talentos emigrando sem uma perspectiva de desenvolver um trabalho localmente. Com os corredores, o que eu espero é que o jovem resida, permaneça no seu território, não migre, não vá para outros destinos, e que dê todo o seu sangue naquela localidade onde ele nasceu, onde a sua família se encontra. Obviamente que a acessibilidade vai facilitar atingir algumas regiões distantes. Informo vocês, por exemplo, recebi ordens agora para começar a construção de um corredor ligando Roraima a Guiana, em Georgetown. Permitir acesso ao todo o norte do Brasil, ao Caribe. 400 quilômetros para chegar a Georgetown. Nunca exploramos essa saída ao Caribe. Inacreditável. Carga que vai para o Caribe, vai para Miami, é obrigado a se deslocar vários quilômetros para sair para um porto muito mais distante. Grande incentivo para as cooperativas. Eu espero mesmo que as cooperativas do Paraná se aproximem e estabeleçam uma relação de cooperação, de amizade, de apoio mútuo com as cooperativas do Paraguai. Eu fiquei muito bem impressionado com as cooperativas do Paraguai quando as conheci há umas semanas atrás. Temos muito a aprender com as cooperativas paraguaias. Isso aqui é só para dar alguns exemplos para vocês. Aquilo que eu falei, o Centro-Oeste sendo distribuidor de cargas. E a questão que se coloca agora é qual será o papel de Porto Murtinho, qual será o papel de Jardim, qual será o papel de Campo Grande. E nós temos que pensar que teremos que levar benefícios a todos, só que nem todos têm as mesmas condições. Então, Porto Murtinho, devido às restrições territoriais, falta de mão de obra, talvez seja mais apropriado como uma área logística, mas não como um cluster logístico. Eu vou precisar de Jardim Eldourados de serviços mais avançados, de melhor qualidade, mais diversificados. E em Campo Grande, obviamente, onde eu terei serviços financeiros, serviços profissionais, já em um grande centro de distribuição nacional. Vamos em frente. Isso aqui, só fazendo a distinção. Isso aqui é interessante. Isso aqui é o que vocês vão enfrentar, vão conhecer. O corredor
cria automaticamente nós logísticos, ou pequenos polos logísticos, que se somam, se interligam com o sistema de transporte e a logística mais eficiente, fazendo com que você tenha acesso a um enorme mercado. 180 milhões de consumidores. Esse é o mercado que se abre com o corredor rodoviário bioceânico, que irá beneficiar tremendamente Paraguai, Argentina, Brasil e Chile. Né? Vamos em frente, que não tem muito tempo. Eu não queria deixar de... Isso aqui é só um comparativo para vocês terem entender das vantagens da saída... 5 minutos. Das vantagens para sair pelo Pacífico. Né? O diferencial de custos portuários. A enorme diferença, gritante a diferença é que os portos nossos do Atlântico, grande parte deles, devido à conformação da plataforma submarina, precisam de canais de acesso. Os portos chilenos são portos naturais, portos de grande calado, né? E, obviamente, não há necessidade de práticos. Isso é um enorme diferencial, né? Mas vamos em frente. Diferencial de custos aqui para vocês terem, por exemplo, Campo Grande e Xangai, passando pelo Estreito de Magalhães. 38 dias, 211 dólares a tonelada. Campo Grande, via Cabo da Boa Esperança, Xangai, mesmo destino, 34 dias. Campo Grande, Iquique, passando por Iquique, enorme frequência com Xangai, 30 dias, 136 dólares a tonelada, um diferencial de 36%. Estou só dando alguns elementos para vocês terem realmente noção do que significa um corredor em termos de redução de tempo e redução de custos logísticos. Outros fluxos, Campo Grande, Santiago, usando aqui a cabotagem, né? Eu levo carga para Antofagasta e de Antofagasta por cabotagem eu levo carga para Santiago, né? 174 dólares a tonelada, uma redução de 24%. O que eu falei de Tucumã, os argentinos que estão aqui representados. Temos muito interesse em importar trigo de Tucumã. Explorem a possibilidade de mandar trigo por Porto Murtinho, Campo Grande, Palmas, uma cidade que vocês não atingem, porque o trigo argentino não chega lá, né? Um diferencial de 20% no custo logístico. Né? Exportação de carnes de Palmas para Santiago, e a mesma coisa. Estou falando de Palmas do interior de Tocantins. Né? Qual o maior desafio do corredor? Aqui agora vamos entrar num tema de vocês, aduana. Custo de um caminhão parado na aduana. E eu vou apresentar algo inovador para vocês sobre nesse terreno e quero ter o apoio de vocês. 6 horas, R$ 281, 72 horas, R$ 3.373. Aí eu quero aprofundar um pouco essa questão. Quando se fala de custo de um caminhão parado, há praticamente dois custos que dominam. Primeiro é na perspectiva do proprietário da carga. Segundo, na perspectiva do proprietário do caminhão. Obviamente, são essas as duas perspectivas, né, que devem se somar. Perspectiva do proprietário do caminhão, eu estou com o meu ativo parado, né, não está circulando, eu estou consumindo combustível, eu estou pagando a diária do meu motorista, né? Na perspectiva do proprietário da carga, é diferente. Eu tive o prêmio do meu seguro aumentado, estou numa área insegura, né? Eu, eventualmente, teria impactado meus estoques, posso até ter comprometido o meu processo produtivo, né? Então, tudo isso é custo, tudo isso é custo. E vocês vão ver, no caso de Foz,
Esse aqui é o movimento em Foz, né? Toneladas ano e milhões de dólares. Movimento de caminhões por dia, né? Agora, aqui que eu quero chegar. E eu preciso da ajuda de vocês. Numa perspectiva ainda... esse cálculo foi feito de uma perda de 80 milhões de reais por ano. Foi um cálculo que nós fizemos em Brasília, com apoio da EPL, para tentar, a meu pedido, precificar. O que significa ter um caminhão parado em Foz? E Danilo, todos os presentes, o que eu peço para vocês é que não adianta, sinceramente, olha, eu já cansei também de, em Brasília, falar sobre temos que melhorar a aduana, temos que introduzir mecanismos digitalizados, temos que aumentar a coordenação e a cooperação entre os órgãos intervenientes na aduana. Não funciona, não mudou nada, como vocês bem disseram. O que a gente precisa? A gente precisa chegar a Brasília e dizer, olha, ministro Paulo Guedes, o Brasil está perdendo tantos milhões de reais por ano. E esse é o início de um cálculo que eu estou começando a fazer, que levou em conta apenas o custo de oportunidade. Ou seja, eu estou com o meu caminhão parado, eu não posso usá-lo em outra atividade. Isso é um custo que é fácil de precificar. Os outros custos são mais difíceis de precificar, é necessário desenvolver uma metodologia, devemos criar um grupo de trabalho para isso e levantar o que representa ter um caminhão parado em São Borja, Uruguaiana, Foz, Ponta Porã, Corumbá, e aí vai para todas as nossas fronteiras terrestres. Vocês vão ficar assombrados com o custo que se perde, dinheiro que é jogado fora, né? Então, eu espero em breve ter mais informações sobre isso. Nós estamos trabalhando para tentar precificar. Agora vejam só, 80 milhões de reais, né? Quantas escolas, quantos hospitais não poderiam ser feitos com esse dinheiro, né? E é um dinheiro jogado fora, né? E quando você vê, você vai, eu estive agora há pouco, umas semanas atrás, na fronteira ali em Mundo Novo. Aí você entra no espaço da aduana, uma enorme quantidade de veículos e caminhões retidos, né? Retidos por uma simples razão, que a capacidade de apreensão, ela é superior à capacidade do juiz de colocar aquele automóvel ou caminhão a leilão. Você leva, às vezes, 1 ano, 2 anos para colocar um caminhão, às vezes até mais, um caminhão a leilão, enquanto que você leva, às vezes, 2, 3 semanas para reter 4, 5, 6, sei lá quantos caminhões. Então, formam-se no pátio uma enorme quantidade de caminhões e veículos retidos se deteriorando. Caminhões novos se deteriorando. Esse é o melhor exemplo da ineficiência e do desperdício, né? Simplesmente que o processo judicial não é tão célere quanto a capacidade do agente de controlar o delito, né? E capturar o veículo, apreender o veículo, né? Bom, a integração aduaneira, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, se faz dessa forma. O que vocês veem hoje em Foz, eu diria que é
mais do lado da esquerda, ou seja, mais atividades autônomas, né? Com pouca informação compartilhada e quase nada em termos de coordenação, colaboração e responsabilidade compartilhada. É isso que é integração aduaneira. Se fala de integração aduaneira, a integração aduaneira é em termos de digitalização de processos, envolvendo todos os órgãos intervenientes, obviamente, mas em termos de atuação desses órgãos, é uma decisão política, de atuar de forma autônoma ou compartilhada, né? Em que eu aceito trabalhar, como os espanhóis dizem, codo a codo, lado a lado com meu companheiro paraguaio, com meu companheiro argentino, né? Com um único propósito, que é agilizar o trânsito aduaneiro, reduzir os custos e prestar um serviço eficiente. Aqui também quero trazer a vocês um elemento que eu pensei, isso é da minha lavra também, que eu achei muito interessante. Há várias coisas que vocês podem fazer no curto prazo, algumas eu espero levar a cabo proximamente, como, não sei se vocês sabem, existe uma convenção que se chama TIR, em que o Brasil e o Paraguai não são signatários. Argentino é, o Chile é. Isso facilita o trânsito da carga quando ela tem um destino na Ásia ou tem um outro destino, ou seja, quando é tratada como carga em trânsito, né? A minha proposta é levar isso para lá, de incentivar o governo brasileiro a aderir. Já está na presidência sendo avaliada a adesão do Brasil à Convenção TIR, e vamos sugerir também ao governo paraguaio para que também venha aderir a esse sistema, né? Paraguai, como um país em trânsito, um país de fronteiras terrestres, né? E, portanto, um país que receberá muita carga em trânsito, deve, a meu ver, aderir à Convenção TIR, somando-se a Argentina e o Chile, né? Outras iniciativas também estão sendo incentivadas, eu chamo a atenção para vocês, um pouco mais técnico, mas é interessante. Existe a Receita Federal, oferece a possibilidade das empresas que quiserem aderir ao protocolo das OEAs, ou seja, Operadora Econômica Autorizados. São protocolos que facilitam o trânsito aduaneiro para aquelas empresas que aceitem o desafio de adotar e respeitar normas de segurança, normas tributárias, normas aduaneiras, né? E a fiscalização se faz a partir da fábrica, a partir da origem da produção, sem controle na fronteira, né? Agora, algo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o que eu chamo de PAV, Pontos de Apoio ao Viajante. Vou mostrar mais para vocês. E aí eu vou dizer algo que possa parecer um pouco estranho, mas é a minha visão. Uma obra de infraestrutura, como ela vinha sendo desenvolvida pelo Ministério de Infraestrutura e por outros órgãos no passado, era uma obra que eu chamo desumana, no sentido de que uma obra de infraestrutura pode ser também um instrumento de política pública, desde que ela incorpore alguns elementos de inclusão social e inclusão produtiva. Com o PAV, o que eu quero promover? Primeiro, concentrar os caminhões que estão dispersos nas cidades num local adequado.
um local em que o motorista tenha condições de se alimentar, tomar um banho, descansar e esperar ser chamado quando chegar a sua vez do controle aduaneiro, retirando o caminhão da cidade. O caminhão não tem que estar na cidade. Outra iniciativa é, ao implantar esses pavos ao longo dos corredores, né, das estradas, nós estaríamos oferecendo para a agricultura familiar um espaço para eles poderem comercializar os seus produtos, e não com o fazem hoje à beira da estrada, sem condições de higiene, sem condições adequadas para a comercialização do seu produto. Vamos criar um espaço nessas áreas para a comercialização de produtos da agricultura familiar e dar margem a algo que vocês deveriam estar incentivando e promovendo, que são as marcas de produtos regionais. Por que não ter aqui não sei, aí não vou dizer um queijo de Foz, mas talvez, sei lá, um mel de Foz, sei lá, né? Já que você tem queijo da Serra da Canastra, por que não ter algo com marca regional, com marca que efetivamente agregue valor ao produto local, né? Esse espaço também servirá para a comercialização de produtos das comunidades indígenas, porque, de novo, é importante também que se diga que nenhum segmento da sociedade deverá ficar para trás, marginalizado. Todos devem participar e extrair algum benefício dessa obra, né? E isso se faria através da criação desses espaços em que você teria, portanto, grupos musicais se apresentando, você poderia ter um restaurante para a comercialização de pratos da gastronomia local, você teria um espaço com um bom sinal de internet, né? Um espaço para a divulgação de grupos musicais, né? Você, com tudo isso que eu estou falando, aí eu volto, você deixaria de ter uma obra de infraestrutura que é desumana para ser mais humana, né? Mais integrada aos territórios, à realidade local, né? Mais integrada com os atores produtivos locais, né? Já estamos numa fase bem avançada para a implantação desse primeiro PAV em Sidrolândia. Um investimento de uns 3, 4 milhões de reais, não muito. Teremos já um grande espaço para estacionamento de motoristas, né? Bom, vamos em frente. Essas são algumas diretrizes. Eu quero aproveitar essas diretrizes e também fazer um outro comentário que eu acho que é importante. Num corredor rodoviário, quando se utilizam caminhões, é importante também, isso é uma tendência, e eu passo para vocês essa informação, há uma tendência agora das grandes empresas de irem além do seu processo produtivo sustentável. As empresas também estão querendo levar sustentabilidade para a sua logística, o seu sistema de transporte. Recentemente vimos lançamento de caminhões movidos elétricos, né? Da Mercedes, você tem da Volvo, e nós temos que pensar, todos esses custos logísticos foram feitos com, obviamente, caminhões movidos a diesel, que hoje todo mundo sabe está a um preço proibitivo. E a tendência mundial, e obviamente o Brasil não poderá estar atrás dessa onda, efetivamente mudar o seu sistema de transporte para caminhões mais
adequados à sustentabilidade global. Isso, obviamente, atende à empresa e atende ao consumidor, que demanda que se respeitem as normas ambientais, não só no processo produtivo, mas também com uma menor emissão de gás carbono. Bom, isso aqui só para terminar, e aí lembrar meu bom amigo Bernardo, nós temos tudo isso aqui. Temos hidrovias, temos ferrovias e temos rodovias. Muito pouco integrado, né? Todas essas manchas, as linhas vermelhas, são as ferrovias em bitolas métricas. Elas estão disponíveis para serem integradas. Nós começamos a fazer um esforço de integração com a Malha Oeste e a Ferrovia Oriental, através de Corumbá, chegando até Iacuíba, no norte da Argentina, né? Podemos chegar a Guemes, Salta, né? Então, a Ferronor já está operacional, ela leva e traz carga. Obviamente, poderíamos melhorar o traçado e conseguir maior eficiência. Então, sem investimentos, portanto, é importante que todo mundo entenda isso. Eu não estou falando de investimentos greenfield, eu não estou falando de novos investimentos. Isso aqui já existe, só que não vem sendo usado, né? E é importante que os governos argentinos, paraguaios, chilenos entendam que a movimentação de carga em grandes volumes, a preços competitivos, se faz através do sistema ferroviário. É através das ferrovias que movimentamos a carga a granel, com eficiência, né? E nós podemos fazê-lo para o Paraguai. Por que não levar carga para o Paraguai, trazer carga do Paraguai por ferrovia, né? Estamos esperando que o governo paraguaio nos diga qual o seu melhor traçado, no momento mais adequado, né? Agora, temos todo o interesse em nos integrar com as futuras ferrovias paraguaias, né? Assim como com a Belgrano Cargas Norte, a Urquiza, né? Assim como com a Ferronor e a Andina e a Oriental Boliviana, né? Movimentando carga por ferrovia, né? Bom, só ao final, eu espero com essa minha fala que vocês hoje entendam um pouco mais o que é um corredor, como esse corredor pode impactar os nossos territórios, beneficiar os jovens, favorecer os empresários, né? E permitir com que, de fato, todo o potencial produtivo que foi aqui enaltecido por mim e por outros que me antecederam, sejam transportados de uma maneira eficiente, a um baixo custo e de uma forma que beneficie a todos, não unicamente às grandes empresas, mas a todos sem exceção, nunca deixando ninguém para trás, nunca deixando ninguém marginalizado, né? Obviamente, quando se desenvolve um corredor, são tantas as possibilidades de criação de novos empregos, né, que é possível que os nossos jovens comecem a sonhar por um mundo melhor, uma sociedade melhor, com mais oportunidades, melhores salários, né, e que decidam ficar no Brasil, né, trabalhar pelo Brasil, se esforçar pelo Brasil, construir um Brasil melhor, né? Esse é o meu desejo e é com essa palavra que eu termino hoje a minha palestra. Obrigado.
Gostaríamos de agradecer ao senhor ministro Parkinson por sua palestra e queremos informar que a palestra do senhor ministro será enviada para todos os inscritos. Senhor ministro, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, sua contribuição nesse nosso evento. Convidamos a todos, então, para um coquetel que será servido no hall de entrada deste auditório e amanhã, 8 horas em ponto, estaremos juntos aqui. Para quem nos acompanha remotamente, encerramos neste momento nossa transmissão desta noite. Boa noite, até amanhã às 8 em ponto.